Ascensão através de habilidades. Episódio 308. O quinto retorno. Terra, 4. Imperador? Qin Huaiyeon perguntou cético. Um imperador. Era um termo extremamente anacrônico. No entanto, todos os jogadores da China curvaram-se diante das palavras do homem. Inúmeras pessoas se ajoelharam e baixaram a cabeça. Jogadores da Coreia e do Japão olhavam confusos. Quando eles não se curvaram, o homem ressecado zombou. Na verdade, os humildes não reconhecem a grandeza de Sua Majestade. Ele olhou ao redor. Seu rosto se contorceu ao ver as terras devastadas e os solos prejudicados pelo cultivo. Este lugar não é adequado para o grande imperador ficar. Espere, seus humildes. Primeiro, prepararemos a morada de Sua Majestade mais distante daqui e depois falaremos novamente. O homem gesticulou com os olhos. As pessoas que carregavam o palanque moveram seus pés pesados em direção ao Monte Biquido. O que é isso? O chamado imperador. As pessoas ficaram surpresas com a situação inesperada. Independentemente da surpresa deles, a busca estava em andamento. Começa a missão especial. Jogadores de vários países se reuniram no Monte Biquido. Aqueles que ainda não chegaram ao Monte Biquido na próxima semana enfrentarão penalidades severas. Preparem suas moradias e preparem-se para ataques de monstros na próxima semana. A missão completa começará depois de uma semana. Escolha um representante para cada país. Durante esta missão, os jogadores de cada país não podem prejudicar uns aos outros. Representante? Havia líderes de cada país, mas foi a primeira vez que lhes foi pedido que escolhessem representantes oficialmente através de uma missão. O que fazemos sobre isso? Qin Huaiyeon, você faz isso. Taizan disse indiferentemente. Quem mais pode fazer isso senão você? Não estou interessado. Qin Huaiyeon tornou-se o líder depois de superar todas as disputas em sua região. Agora, não havia chance de mais ninguém ser o representante. Se houvesse alguém, seria Taizan, mas ele não estava interessado. Ah, sim. Qin Huaiyeon foi escolhida como representante pelo povo. Não foi muito diferente no Japão. Ishiju Eika tornou-se o representante sem disputa significativa. Como a Coreia do Norte lidará com isso? Eles vão descobrir. Seria difícil para eles, divididos em dezenas de grupos, escolher um representante. No entanto, essa não era a questão importante. Mais importante ainda, a China. Esse número incontável de jogadores. Para a Coreia e o Japão, eles pareciam ser apenas um punhado. Estimar seu número era impossível. E eles tiveram que prosseguir com a missão juntos. Jogadores da Coreia e do Japão tentaram falar com jogadores da China, tentando trocar informações e alinhar estratégias de batalha. Mas foi aí que o problema começou. Com licença? Você poderia responder, por favor? Os jogadores da China ignoraram completamente os da Coreia e do Japão. Mesmo que fossem abordados diretamente ou agarrados, eles se esquivavam como se não os vissem. As pessoas estavam confusas. Para concluir a missão, eles precisavam se comunicar e cooperar. Mas não houve nenhum sinal de cooperação por parte deles. Que diabos? Qin Huaiyeon resmungou. O que eles estão tentando fazer? Apenas sobreviver por conta própria? É tão estranho. Taizan também ficou intrigado. A China que ele lembrava de sua vida passada não era assim. Embora muitos jogadores tenham sobrevivido, não havia tantos como agora e não havia ninguém chamado de imperador. Em vez disso, era mais parecido com a Coreia do Norte, sem um líder claro e sem facções que lutassem entre si. E à medida que a missão avançava e as pessoas morriam, as coisas gradualmente se estabilizaram. Mas agora era totalmente diferente. O cara no palanque disse que ele era o imperador. E então havia o poder que ele sentia ali. Taizan sorriu silenciosamente. Ele tinha um palpite. Apenas um dia se passou e uma moradia foi preparada para o imperador. O homem ressecado o chamou. Sua Majestade convoca você. Li Taeyeon estalou a língua. A residência do imperador era o epítome do luxo. Eles usaram um pedaço de seda do tamanho de um ginásio para fazer uma barraca. Ao seu redor foram colocadas decorações luxuosas de valor incalculável. Isso não é algo que eu vi em um livro didático? Certo, é uma das belas esculturas famosas da China e está aqui. Eika murmurou enquanto tocava distraidamente na escultura. O que poderia ser, realmente? Numa situação em que a sobrevivência da humanidade estava em jogo, onde eles literalmente lutaram pelas suas vidas, trazer tal massa de seda e tais esculturas foi desconcertante. Vamos entrar? Eles ainda não sabiam nada sobre a China. Como eles sobreviveram? O chamado imperador convocou representantes de cada país. Qin Huaiyeon, Eika, Li Taeyeon, Kang Jun-hyuk e Taizan. Apenas os 5. O homem ressecado divagou sobre os cuidados a serem tomados ao se encontrar com o imperador, mas todos o ignoraram. Parece que eles só nos ligaram para verificar a comunidade, mas eles nunca respondem. Kang Jun-hyuk resmungou. Especificamente, ligar para Li Taeyeon, Kang Jun-hyuk e Kang Taizan significava que eles sabiam que os 3 eram os mais fortes no modo solo. Eles passaram pela entrada e entraram na tenda. Em frente à entrada havia um trono imponente. Ao ver o homem sentado nele, Qin Huaiyeon fez uma leve careta. Manto de dragão?
O homem usava uma túnica de dragão, traje usado pelos antigos imperadores. O homem sentado olhou para eles e falou com um tom lânguido, mas confiante. Eu sou Zenlong, o governante da Terra. Que bobagem. Kang Jun-hyeok cuspiu. Zenlong continuou sem qualquer mudança de emoção. Eu entendo. Um inseto rastejante não pode compreender os pensamentos de um pássaro voador. Mas estou correto. A arrogância na voz de Zenlong era palpável. Você é fraco e frágil. Zenlong declarou. Todos vocês precisam da proteção de alguém como eu, alguém incrível. Zenlong olhou para Kim Hwa-yeon. Escolhido representante da Coreia, quantos jogadores o seu país tem? 40 mil. E o representante do Japão, quantos sobreviventes no seu país? 400 mil. Ao ouvir os números, Zenlong afirmou com segurança. Os jogadores que lidero na China somam 100 milhões. 100 milhões. Oprimidos pelo número impressionante, eles ficaram sem palavras. Mesmo considerando a grande população original do país, a taxa de sobrevivência era excepcionalmente alta. Até Taizan ficou levemente chocado. Na sua vida passada, nenhum décimo desse número na China sobreviveu. 40 mil e 400 mil. Números verdadeiramente insignificantes, sem qualquer valor. O desprezo estava presente na voz de Zenlong. Até onde eu sei, ambos os países tinham dezenas de milhões de pessoas. E você só poderia salvar esse número? Você está qualificado para liderar? Com suas palavras, Kim Hwa-yeon e Eika foram silenciadas. Você não está qualificado. Zenlong mostrou os dentes. A tenda começou a tremer. Os rostos de todos, exceto Taizan, endurecerão. Vocês não estão aptos para governar as pessoas. Esse é o limite de suas massas tolas. Zenlong levantou-se da cadeira. Tornem-se meus súditos. Sigam meus comandos. Executem minhas diretrizes. Então eu os salvarei e protegerei vocês como meu povo. Ele falou assertivamente, como um imperador. Simultaneamente, um tremendo poder surgiu de Zenlong. Ah! Eka! Os rostos de Kim Hwa-yeon e Eika ficaram pálidos. Taeyeon e Kang Jun-hyeok ficaram horrorizados. Espere. Kang Jun-hyeok conheceu Amélia. O poder que ela possuía era monstruoso. Kang Jun-hyeok, que acreditava não ter igual, exceto Taizan e Taeyeon, pensava que ela possuía um poder que ele nunca poderia derrotar. Mas o poder que Zenlong exibia agora era ainda mais superior. Era intocável. Era como o poder de um ser absoluto. O poder emitido ficou ainda mais forte. Taeyeon e Kang Jun-hyeok cerraram os dentes e resistiram. Mas Kim Hwa-yeon e Eika começaram a ceder sob a pressão. Zenlong afirmou calmamente. Aceitem, tolos. Essa é a melhor escolha que você pode fazer. Os lábios de Kim Hwa-yeon tremeram. Parecia que ela estava sendo esmagada por uma presença avassaladora. Mas ela mordeu o lábio. Enquanto ela permanecia em silêncio, Zenlong franziu a testa, prestes a aumentar seu poder. Pensei que fosse algo sério. Mas era só isso? Um murmúrio silencioso foi ouvido. Pela primeira vez, os olhos de Zenlong vacilaram. Taizan olhou para ele com um olhar calmo, como se estivesse apenas dando um passeio. O que? Zenlong ficou confuso. Mesmo que Taizan estivesse bem ao lado dele, ele não tinha consciência de sua presença. Taizan olhou para Zenlong e disse. Interessante. Então você é Taizan, aquele que afirma ter se aventurado mais fundo no modo solo do que qualquer outra pessoa. Zenlong mostrou os dentes. Mas você ainda é humano. Você não pode me alcançar. O poder de Zenlong explodiu. Toda a pressão foi direcionada a Taizan. Foi uma concentração de tremendo poder, pressionando a própria vida. Taizan sorriu silenciosamente. Um poder muito leve emanava dele. Uau! Kim Hwa-yeon engasgou. As ondas de força colidiram, quebrando a pressão de Zenlong. Você? Os olhos de Zenlong tremeram descontroladamente. Inconscientes das circunstâncias, Kim Hwa-yeon e Eika ofegaram por ar e olharam fixamente. Após um momento de silêncio, Zenlong falou. A diversão está arruinada. Desapareça. Ouvirei sua resposta mais tarde. Ele parecia não mais interessado em responder. Desceu do trono e saiu da tenda. Ao sair, Taizan perguntou com um sorriso. Ouvi dizer que os jogadores da Coreia do Norte foram encontrá-lo. Os grupos, divididos em dezenas, deslocaram-se para norte para se juntarem à China. Para onde eles foram? Zenlong saiu sem resposta. Taizan ajudou Kim Hwa-yeon e Eika a se levantarem. Você está bem? Ah, sim. Kim Hwa-yeon lutou para se levantar. Obrigado, Sr. Taizan. Ah, obrigado. Irmão. Kang Jun-hyeok perguntou com uma expressão endurecida. O que é que foi isso? É muito forte, não é? Não é por volta do 50º andar? Taeyeon e Kang Jun-hyeok ficaram perplexos. Enquanto Kim Hwa-yeon e Eika sentiram apenas uma pressão imensa, os dois, que estavam enfrentando o modo solo, sentiram diretamente o poder de Zenlong. Há mais alguém que desceu a esse nível? O poder de Zenlong era muito forte. Mesmo Taeyeon e Kang Jun-hyeok não conseguiram encontrar uma maneira de conter tal poder. Taizan sacudiu a intensidade e disse. Você não sentiu isso? O que? O que você está falando? Se você não sentiu, isso é bom o suficiente.
Taizan murmurou para si mesmo. Desde o momento em que conheceu Zhenlong, ele sentiu uma enorme concentração de poder nele. Isso não era algo que se pudesse obter simplesmente descendo pelo labirinto. Nem era algo que se pudesse ganhar recebendo a atenção de um deus, como Amélia. O poder que Zhenlong possuía era uma mistura caótica de várias forças, tão instável que parecia que poderia explodir a qualquer momento. E tal tipo de poder normalmente não era alcançável. Quando Taizan usou Essence Detection em Zhenlong, ele confirmou. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.